Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, de novo. Meu nome é Fernanda. No vídeo de hoje, então, vamos fazer mais uma leiturinha aqui de tarô. Eu senti de trazer mais uma mensagem para vocês, então eu vou funcionando assim aqui no canal, sabe? Eu vou sentindo e aí eu vou trazendo, sabe? Não tem, assim, uma regra, né? Então vamos lá, vamos começar, vamos direto ao ponto, né? Qual é a mensagem do universo para vocês que chegaram aqui nesse vídeo? Eu sempre gosto de lembrar que é importante para que você consiga se conectar melhor com essa mensagem, que você encontre um cantinho aí bem aconchegante, tranquilo, para que você realmente possa prestar atenção na mensagem, ouvir de coração, com tranquilidade, né? Se você quiser, você pode dar uma respirada e pausar o vídeo, dar uma respirada aí, não sei como é que foi seu dia, né? Se foi estressante, alguma coisa assim, ou se você acabou de estar aí no meio de algum tipo de estresse, né? Ou de caos, enfim. Então é bom sim encontrar um cantinho confortável, de repente bota o fone de ouvido, né? Ninguém precisa ouvir. Essa mensagem ela é especialmente para você, né? E então, de repente funciona aí, dá uma respirada aí algumas vezes, respirar fundo, para você conseguir dar uma acalmada e poder ouvir essa mensagem, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Qual é a mensagem? É importante que o pessoal que está aqui receba. Aqui tá bem escuro, que tá chovendo pra caramba hoje. Espero que o vídeo não fique escuro. Cavaleiro de Copas. Uma oferta. Então, Cavaleiro de Copas. Uma oferta, me parece. E aqui, você recebendo algo. Vamos ver. Me parece que é algo muito bom que você achou que você não ia receber, ou que ainda ia demorar. Você achou que você ainda ia ter que andar aí um caminho. E aí, de repente, não menos que de repente, surge. Tem uma coisa aqui de você, de repente, subestimando, não percebendo o valor daquilo ali que você recebe, apesar de ser o que você deseja, o que você pediu. Que mais? Parece muito fácil. Engraçado, né? Porque a carta do Sol é uma coisa boa. É que parece muito fácil.
Aí é aquilo, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Mas no caso aqui não vejo que seja nada ruim, não. Engraçado. Me parece que você andou um longo caminho já, né? Então, me parece assim que eu tô falando com gente que andou aí um caminho árduo, de repente, e aí quando surge uma coisa muito fácil, você fica assim, não, não é possível. Não, a vida não é assim. Não é possível. Aí você fica até meio com o pé atrás, né? Mas é bom sim. Aqui. O oito de espadas, né? Então, assim, você bem, tipo, fechado, né? Fechada. Mas, na verdade, é imperatriz, né? Imperatriz é uma energia de abundância, de amor, de fazer amor com a vida, né? De energia de Vênus, né? Beleza, harmonia. Então, engraçado. Assim, a mim me parece que é uma situação diferente, né? Por isso que eu tô rindo. É, e aí a carta da estrela. A estrela é esperança, né? Algo que você esperou muito para receber. Algo que você ansiou muito. Hum, olha. Então tem uma mensagem assim de se abrir, né? Se abrir para isso. Aqui com a carta do sol, ela tá de braços abertos, né? De peito aberto. Acho essa carta muito linda. E é uma das cartas mais positivas do tarô. Né? O sol e o 10 de copas também está aqui na mesa. Né? A imperatriz também, que é uma carta maravilhosa. Né? A estrela. O hierofante. Então, assim, é que aqui com essa carta do eremita, né? Tá me parecendo assim que você andou um longo caminho e você aprendeu muito com a vida, caiu e levantou várias vezes. Talvez até tenha morrido e renascido várias vezes. Aqui junto com o nove de paus, né? O ermitão com o nove de paus. Tipo, andou um caminho aí, árduo, né? E aí você tá meio cauteloso, cautelosa, com razão, com razão, né? Mas daí é a hora de você colocar em prática a sabedoria que você conquistou. Nove de copas. Nove de copas é a realização de sonho, né? Peraí, caiu uma carta aqui. Um cinco de ouros e um rei de ouros invertido. Olhando para o passado.
Sofreu, né? Sofreu. Aqui eu sinto assim uma coisa de que você achou que você ia conquistar algo e não rolou. Assim, foi muito menos do que você imaginou que seria. E aí você teve que, junto com a estrela aqui, você teve que se curar de algo, né? E aí também me mostra que alguma coisa que não aconteceu do jeito que você imaginou que seria, e você ficou apegado. Talvez alguma coisa que você tenha insistido para que funcionasse, mas ainda assim não funcionou, né? E aí você andou um caminho. Me parece assim que você chegou num lugar de paz, paz interior, sentindo melhor, né? Conseguiu sair dessa energia de conflito, né? Tá se sentindo mais leve. E aí vem uma oferta, né? Vem uma oferta. É porque ele está falando assim que essa oferta ela vem justamente porque você andou esse caminho, né? Aqui com a carta do enforcado, com a carta do diabo, me parece, e essa rainha de ouros, né? Eu sinto assim, você precisou andar um caminho, precisou dominar energias, certas energias. Então aqui a rainha de ouros dominando, né? Ela muito dona de si aqui, né? E o enforcado me falando assim, levou um tempo, né? Por isso que você acessa, entendeu? Aí me veio essas duas cartas aqui, um que fala de saúde, então Whole Self Health, Natural Therapies, Balance e Ayurveda. Então, uma carta que fala de saúde. E a outra carta que chama Find Your Voice, Express Yourself, Open Up, Sing Out. E aí aqui essa pessoa cantando aos quatro ventos, assim, livremente, cantando e tocando ali num prado, num campo, né, um lugar bem bonito.
E então me falando muito assim sobre por que você chegou aqui, você recebe essa oferta, entendeu? Essa oferta que é uma oferta muito bacana. Muito bacana. Entendeu? Então, assim, eu sinto que talvez tenha uma certa resistência também de iniciar uma nova fase, por conta dessa coisa assim de, caramba, eu já tive que fazer tanta coisa, e aí começar uma nova fase, aqui com o pajem de ouros, o 4 de copas e o 7 de ouros, né? Aqui me falando essa coisa assim, ai, que preguiça. Ai, que preguiça, que preguiça. De começar uma nova fase, né? Nossa, já andei tanto, nossa, já fiz tanto, já foi tão complicado, já foi tão difícil conseguir chegar aqui finalmente, né? E aí agora vamos começar uma outra coisa. Sim, estamos aí para isso, né? Que mais? Aqui eu sinto uma orientação assim de se permita ser guiado, né, pelo destino. Se permita ser guiado pelo destino, aqui com a carta da Guinevere. E, enfim, e eu sinto assim, ao invés de dizer não, ao invés de, eu não sei se, enfim, tá me lembrando um pouco a última leitura que eu fiz, né? Então, possivelmente tem a ver. Então, para quem sentir de assistir à leitura anterior a essa que eu fiz, que saiu no dia 23 de junho, não sei se vocês conseguem 23 de junho de 2026, né? Não sei. Estou postando agora, mas né, nesse ano, mas não sei quando que essa leitura vai chegar até você, né? De repente vale a pena olhar essa leitura também, quem sentir, tá? De ver. Se você não sentir de ver, não é para você ver, tá? É só se você realmente se sentir inspirado a ver. E aí aqui tá dizendo que ao invés de ter preguiça, né, de falar, ai não, ai meu Deus, vai saber o que vem, né, nova fase, não sei o que, já andei tanto, né, ao invés de dizer não, aqui com a carta da Ártemis, eu sinto assim, tenha coragem de viver a sua vida, de viver a vida, né, até porque também essa nova fase, ela é uma evolução do que você viveu antes, né? Então, assim, é bom, né? É bom. É bom e também é uma nova fase que também vai colaborar para a sua vida, para que você se sinta bem, né? Então, aqui com esse 9 de copas, né? Então, você, ok, conquistou muita coisa, né? Já conseguiu aí
resolver muita coisa dentro de você. Mas essa nova fase que vem, né, daqui para frente, vai continuar colaborando para que você se sinta melhor ainda na sua vida, né? Então, não tenha medo de começar uma coisa nova, né, e de cultivar aquilo ali, né, aprender de novo, aprender um monte de coisa nova, né, não é aprender as mesmas coisas que você já aprendeu, é aprender coisas novas, né, aprender coisas novas aqui com esse 7 de ouros, né, cultivar com amor, aprender, né, e aí Cavaleiro de Paus aqui, o Rei de Paus, eu sinto que é justamente um incentivo. Incentivo, sim, seguir em frente. Vai viver, vai ser bom, sabe? Vai valer a pena. É isso que eu ouço aqui. O que mais? Acho que sinto que está se repetindo. Mais alguma coisa? Aqui com Isis. Eu sinto ela dizendo assim, deusa Isis, né, maravilhosa. Ela dizendo assim, vai meu filho, vai meu filho, vai minha filha. Anda, anda o caminho, né? Não é anda de vambora, não. É assim, anda o caminho. Né? E aqui eu sinto assim também, é um caminho que ele é dado, né, pelo universo para você, orquestrado, preparado para você. Então assim, anda o caminho. Vai com fé, vai com coragem, vai ser bom. Não tenha medo. Acho que você está com um pouco de receio, né, de medo de se deparar com desafios, com energia de frequência baixa, né, com confusão. Mas aí dizendo assim, olha, aqui essa carta, ela fala assim, shine brightly, stand out, be proud e individuality. Então, tem orgulho de você, essa coisa assim de levanta a cabeça, abre o peito, sabe? E sinta orgulho de quem você é. E vai ser feliz, vai se dar o direito de viver, né, plenamente a vida, sabe? Sendo você, né? Aqui você vê que essas figuras, elas não estão com a menor vergonha de nada, sabe? Assim, é só tipo, sim, eu tô sendo eu e ponto, né? Então, as araras, por exemplo, né? As araras, imagina, né, se elas vão ficar com vergonha de quem elas são, né? Assim, um bicho, um pássaro, né, mais ou menos grande, né? E super colorido. A própria voz dessas araras é alto, né? O pio é alto, né? Então, assim, imagina se a arara vai ficar assim, não, deixa eu me esconder aqui, atrás desse galho. Sabe? Então, assim, tipo, não, vai viver, abre as asas, vai voar alto, sabe? Se espalha,
entendeu? Você tem direito, né? Assim, o planeta Terra é a sua casa, né? Então, assim, você tem todo o direito de viver livremente aqui, sabe? Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Isso nunca tinha sido falado para você, então tá falado. Você é bem-vindo, você é bem-vinda, tá? Circule, viva livremente. Tá no seu direito, tá podendo. Entendeu? Vai se relacionar, vai viver o que você deseja. É para fazer isso, né? É para fazer isso. Um ser humano saudável, como uma célula saudável, né, no corpo humano, por exemplo, ela tem que ser como ela é. Entendeu? Ela não tem que fazer assim, não, eu sou assim, eu tenho essas características desse tipo aqui de célula, mas eu não posso ser quem eu sou naturalmente. Eu tenho que ser um outro tipo de célula. Tipo, não, você tem que ser quem você é naturalmente, né? Então, assim, pensando no planeta, por exemplo, como um organismo, né, que é vivo, e nós, né, como partes desse todo, né, quanto mais saudável, quanto mais livre, quanto mais feliz a gente for, né, naturalmente, sendo quem a gente é, se expressando da nossa forma naturalmente, mais a gente colabora, inclusive, para a saúde do todo, né? Então, isso é muito importante, tá? Então, as de ouros aqui, as de ouros com rei de espadas, me falando então de oportunidade, e você em autoridade, em clareza, se dando o direito de viver isso, essa oportunidade. E aqui com os 6 de ouros, eu sinto assim, isso é um presente do universo, isso é o universo te ofertando o que é para você viver, entendeu? Então, fica à vontade para viver isso aí. Fica à vontade, tá? Se sinta livre para viver isso, não tenha medo. Mais alguma coisinha? Nossa, agora tá bem escuro aqui. 6 de ouro, estão aqui falando de sucesso, de vitória. Tipo, sem vergonha de ser feliz. Né? E eu sinto assim também, é uma vitória você se dar o direito de viver algo que você deseja. A carta da fonte aqui com integração. Tem uma coisa assim, então, de uma ativação, algo que te inspira, né? A gente estava falando do As de Ouro, então uma oportunidade que te inspira. Tá realmente me lembrando muito a última leitura, tá? Então, se você quiser ir lá, dar uma olhada, tô aqui sublinhando, sabe? E aqui, com essa carta da integração, eu sinto que tá falando sobre isso que eu estava falando antes, né? Dessa coisa de você colaborando para a harmonia do todo, né? Aqui com Yin Yang, falando de equilíbrio, de harmonia, né? Então, assim, a sua parte para o equilíbrio das coisas, né? Tanto na sua própria vida quanto para todos, para tudo, né? É você fazer o que você sente que vai realmente te fazer feliz de verdade, entendeu? O que realmente te faz bem, o que é saudável para você, o que faz você se sentir forte, sabe? Você em autoconfiança com relação à sua verdade, à sua essência, né? Isso é
o saudável, isso é o harmônico, isso é o que colabora para que o todo se torne cada vez mais harmônico, para que todos os seres também sejam felizes. A nossa parte é a gente cuidar da nossa felicidade, né? Então, uma célula, né, pegando aquele exemplo que eu estava falando, uma célula de um determinado lugar, ela não tem que fazer outra coisa que não ser ela mesma e fazer a função dela, né? Então, nós também, tá? Então, ser feliz é a sua missão, entendeu? Ser feliz é a sua missão. Tem mais alguma coisinha? Seis de espadas. Seis de espadas me falando sobre progresso. Progresso. Progresso e me falando também aqui de desapego, né? Saiu em algum momento algo assim, né? Sobre algum apego ao passado, né? Então, então tem uma coisa assim de aqui, eu sinto assim como se ela estivesse dando tchau para alguma coisa assim no passado e seguindo em frente, se dando o direito de ser feliz. Bom, é isso? Mais alguma coisinha? A gente se dá o direito de ser feliz, é tudo de bom, né? De parar de ficar encanado com as coisas, sabe? Então, aqui essa última orientação, né? Awaken your inner shaman. Connect, invoke, heal. Então, aqui eu sinto que é um chamado da espiritualidade, realmente, assim, para você se permitir ser feliz, sabe? Entendeu? Isso é você conectado com você mesmo, com a sua essência e com o todo. E eu sinto aqui também de sublinhar essa coisa. Você tem o direito de se sentir em casa nesse planeta, nessa vida, sabe? Se sentir em casa, se sentir à vontade, sendo quem você é, de verdade, entendeu? Circulando, fazendo o que você sente no seu coração de fazer, estando com quem você sente no seu coração de estar, se permitindo ser quem você é, se expressar à sua maneira, né? Naturalmente, sem fazer força, sabe? Então, eu sinto que é isso, que é o universo falando assim, olha, fica à vontade, você está em casa, você tem direito, entendeu? Tá? É isso, né? Mais alguma coisinha? É isso. Então, essa foi a sua mensagem. Eu espero que tenha aí te trazido alguma clareza, alguma luz, né? E fiquem bem no dia aí de vocês. Eu desejo um dia ótimo para vocês. E então, a gente se vê num próximo vídeo. E se vocês puderem curtir aqui o vídeo, eu agradeço muito, deixar aqui algum comentário, né? Se você quiser compartilhar aí alguma coisa que ressoou para você, um pedacinho da sua história, né? Eu acho que é legal. Eu gravo os vídeos assim porque eu sinto prazer em compartilhar essas coisas todas com vocês. E eu também gosto muito da troca, sabe? Então, assim, quando vocês deixam um comentário, alguma coisa assim, eu fico bem feliz, tá? Então, é isso. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijinho.